Hoje no Tarek Notícias, estudo com moradores de Wuhan, primeiro epicentro da pandemia, reforça a necessidade de vacinas. Chuva forte provoca alagamentos e queda de árvores na cidade de São Paulo. Em primeiro encontro diplomático entre Estados Unidos e China da era Biden, países fazem acusações e repreensões. Maioria do STF vota por manter a decisão que obrigou o governo a garantir oxigênio para Manaus, no Amazonas. Tanque de guerra dispara por engano contra uma granja de frangos na Itália. Chefe da Hess compara a dedicação de Mick Schumacher com a do próprio pai. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. Um estudo feito em Wuhan, na cidade da China, onde os primeiros casos de coronavírus foram relatados ainda no final de 2019, mostra que a infecção pelo novo coronavírus confere imunidade relativamente duradoura em cerca de 40% dos casos. Ainda assim, como nem todos os infectados adquirem essa proteção, os autores reforçam a necessidade da vacinação como maior medida para combater a pandemia. Segundo o artigo publicado ontem na revista científica Lancet, os pesquisadores identificaram que 6,92% da população de Wuhan desenvolveu anticorpos contra o novo coronavírus, que é o vírus causador da Covid-19. Desse total, 39,8% registraram anticorpos neutralizadores que permaneceram ao longo dos 9 meses do estudo. Isso sugere, segundo o estudo, uma proteção duradoura. No entanto, como a pandemia ainda é relativamente recente, não dá para concluir que apenas a imunidade conferida pela infecção seja capaz de conter a epidemia. A pesquisa foi feita com 9.000 pessoas e meia de 3.600 lares em Wuhan, com análises dos exames em 3 momentos diferentes: em abril, logo depois do fim do lockdown na cidade, junho e no último trimestre do ano passado. Os cientistas apontam razões para reforçar a necessidade da vacinação e do isolamento nesse momento de pandemia para reduzir a curva de contágio. Uma delas é que a análise dos pacientes em Wuhan mostra que até 80% dos que contraíram a doença não apresentaram sintomas, embora fossem capazes de transmitir o coronavírus. Além disso, as pessoas com a forma assintomática da Covid-19 não costumam gerar uma resposta imunológica robusta para que o próprio corpo tenha uma memória na defesa da doença, o que explicaria em parte porque nem todos tiveram os anticorpos detectados nesses 9 meses de testes. E os primeiros casos de coronavírus foram relatados em Wuhan em dezembro de 2019, embora não se possa afirmar que o vírus tenha saltado para seres humanos lá. O primeiro surto documentado da doença ocorreu entre pessoas que visitaram ou trabalhavam em um mercado da cidade. Logo em janeiro, as autoridades impuseram um lockdown, o primeiro grande isolamento causado pelo novo coronavírus. Além disso, gigantescos hospitais de campanha foram concluídos em dias para dar conta da demanda hospitalar. Em questão de semanas, os novos casos caíram e a cidade conseguiu controlar a epidemia, mas não impediu que o vírus circulasse em outras partes da China e posteriormente do mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde ainda tenta descobrir como o novo coronavírus chegou ao ser humano e mandou uma delegação a Wuhan para recolher mais dados. Bom, e aqui no Brasil, as fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo hoje durante a tarde colocaram diversas regiões da capital paulista em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. Todas as regiões da capital, exceto a Zona Sul, entraram em estado de atenção. As subprefeituras da Penha e Itaim Paulista, na Zona Leste, foram classificadas em estado de alerta por conta da iminência de transbordamento de córregos. A capital chegou a registrar 12 pontos de alagamentos, 10 deles intransitáveis. Na região central, o túnel do Anhangabaú ficou interditado, assim como o terminal Bandeira e alguns trechos da Avenida 9 de Julho. Na Zona Norte, houve enchentes no bairro Jardim Peri. O Corpo de Bombeiros recebeu 11 chamados para a queda de árvores na capital. A região do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, registrou rajadas de vento de até 57,4 km por hora. Segundo os meteorologistas do CGE,
áreas de instabilidade formadas pela atuação de uma frente fria na costa paulista provocaram as chuvas. As próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas isoladas que podem agora ser de forte intensidade. Há potencial para rajadas de vento e alagamentos, de acordo com o CGE. Vamos agora com mais notícias internacionais, porque os principais diplomatas dos Estados Unidos e da China tiveram um primeiro encontro na era Joe Biden ontem e o encontro teve um tom de bate-boca. Os americanos afirmaram que as ações chinesas ameaçam a ordem global e prometeram que Washington irá defender seus aliados, e os chineses disseram que os americanos precisam abordar questões arraigadas em sua sociedade, como o racismo, e acusaram seus interlocutores de agirem de forma condescendente. E o secretário de Estado, Antony Blinken, falou ao principal diplomata chinês Yang Jiechi e ao conselheiro de Estado Wang Yi em Anchorage que a parte norte-americana discutiria preocupações profundas sobre as ações chinesas em Xinjiang, Hong Kong e Taiwan, e também os ataques cibernéticos aos Estados Unidos e a coerção econômica e seus aliados. Em uma resposta longa à declaração de abertura dos Estados Unidos, Yang contra-atacou, acusando os Estados Unidos de utilizarem seu poder militar e supremacia financeira para pressionar países e de abusar da segurança nacional para ameaçar o futuro do comércio internacional. Yang disse que Xinjiang, Hong Kong e Taiwan são partes inseparáveis do território chinês e que a China se opõe firmemente à interferência dos Estados Unidos em seus assuntos internos. O diplomata chinês afirmou que os direitos humanos nos Estados Unidos estão em um ponto baixo, com os negros do país sendo massacrados, e acrescentou que os Estados Unidos deveriam cuidar dos próprios assuntos enquanto a China lida com os seus. Yang também disse que é necessário abandonar uma mentalidade de guerra fria e confronto. Bom, notícias aqui no Brasil agora, porque a maioria dos ministros do STF votou a favor de manter a decisão liminar que obrigou o governo federal a garantir o abastecimento de oxigênio em Manaus, no Amazonas, que no começo do ano de 2021, passou por uma crise na saúde causada pelo aumento de casos do novo coronavírus. Em julgamento no plenário virtual, 5 ministros acompanharam os termos do voto do relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski. Também votaram os ministros Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Melo, Edson Fachin e Cássio Nunes Marques. O julgamento sobre esse tema está sob análise no plenário do Supremo desde a semana passada e vai ser concluído ainda hoje. Pela modalidade virtual, os ministros apresentam seus votos na página do tribunal na internet, sem a necessidade de uma sessão presencial ou por videoconferência para discutir o tema. Os ministros analisam um pedido do PCdoB, apresentado no começo do ano, para que o governo federal fosse obrigado a garantir o abastecimento de oxigênio em Manaus, que enfrentava desabastecimento do insumo que levou à morte de pacientes com coronavírus e a uma operação emergencial de transferência de doentes para outros estados. Em decisão individual no dia 15 de janeiro de 2021, o relator concedeu uma liminar para ordenar que o governo federal tomasse todas as medidas necessárias para combater a crise na capital do Amazonas. Ao votar para referendar a decisão, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que não há dúvidas de que o direito social à saúde se coloca acima da autoridade de governantes episódicos. Segundo o ministro, em meio à pandemia que vitimou centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, não é dado aos agentes públicos tergiversar sobre as medidas cabíveis para debelá-la sob pena de responsabilização. Ricardo Lewandowski pontuou ainda o papel do Supremo no sentido de oferecer a necessária resistência às ações e omissões de outros poderes da República, de maneira a garantir a integral observância dos ditames constitucionais na espécie daqueles que dizem a respeito à proteção à vida e saúde. O ministro voltou a ressaltar a responsabilidade do governo federal prevista na Constituição de coordenar o sistema de saúde, executando ações de vigilância epidemiológica e sanitária, por exemplo, em conjunto com os governos locais. Ricardo Lewandowski afirmou ainda que o compartilhamento de competências dos entes federados na área da saúde, por óbvio, não exime a União de exercer aquilo que a doutrina denomina de competência de cooperação.
Vamos agora com notícias da Europa, porque um tanque de exército da Itália disparou por engano contra uma granja de frangos no nordeste do país, matando um grande número de aves e causando grandes danos à propriedade, segundo informaram fontes da imprensa local ontem. O Centauro, um veículo blindado da Brigada Pozzuolo del Friuli, realizava treinamento noturno em um terreno militar perto de Vivaro, a 1 hora de carro de Veneza, quando ocorreu o incidente. Muitas galinhas morreram e parte do prédio que as abrigava desabou. O procurador da província de Pordenone abriu uma investigação e ordenou a imobilização dos 4 veículos blindados que realizavam os exercícios militares. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de esporte, porque entre as principais novidades da Fórmula 1 em 2021, o que gera mais expectativa é o retorno do sobrenome Schumacher, a categoria com a estreia de Mick Schumacher, campeão da Fórmula 2 no ano passado e titular da Haas. O alemão foi elogiado pelo chefe da Haas, Günther Steiner, que considera o piloto de 21 anos um trabalhador nato como seu pai, o heptacampeão Michael Schumacher. Mick Schumacher, que também foi campeão da Fórmula 3 em 2018, vai disputar seu primeiro campeonato na Fórmula 1 justamente na temporada que marca os 30 anos da estreia de seu pai na categoria em 1991, 8 anos antes de seu nascimento. Apesar das expectativas positivas, não se sabe se Michael Schumacher poderá acompanhar a trajetória do filho na categoria que o alçou ao estrelato. Aos 52 anos, o heptacampeão se recupera das sequelas do acidente de esqui que sofreu em 2013 e seu estado de saúde é mantido em segredo por sua família desde então. Nos testes de pré-temporada da categoria no último fim de semana no Bahrein, Mick obteve um melhor resultado com a Haas, um 12º lugar no segundo dia de testes. Em 2021, o alemão formará a experiente dupla da equipe americana com o russo Nikita Mazepin, que também é estreante. Mick Schumacher vai fazer a sua estreia oficial na Fórmula 1 já na semana que vem, no dia 28 de março de 2021, no GP do Bahrein, a prova de abertura do campeonato de 2021 da Fórmula 1. O Tarek Notícias fica por aqui. Para rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição, tá lá no nosso canal, aqui no Tarek Notícias. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela companhia, boa noite para vocês e até amanhã no sabadão em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!